Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre potência. Potência é uma grandeza física que vai estar relacionada com o trabalho e ela está presente aí no nosso cotidiano, né? Essa grandeza ela é um pouco mais familiar do que a ideia de trabalho. Então vamos explorá-la um pouquinho mais. Então, qual é a ideia de potência, né? A potência vai ser representada pela letra P e a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de potência, né? São as potências de aparelhos eletrônicos, né, ou eletrodomésticos que a gente tem em casa, né? E de fato, ela está relacionada com a ideia que a gente vai ver aqui agora, beleza? Como que a gente vai definir a potência? A potência a gente vai entender como sendo uma rapidez que um determinado trabalho é realizado, ou, de outra forma, né, a rapidez com que determinada energia é transformada, beleza? Então, um aparelho doméstico que tem uma potência maior do que o outro, significa que ele transforma mais energia no mesmo instante de tempo, tá bom? Então, como que a gente vai definir a potência média de algum aparelho ou de algum sistema, tá? A potência média vai ser a razão entre o trabalho realizado pelo sistema dividido pelo tempo que ele levou para ser realizado. Tá bom? Então, o trabalho dado em joule, tempo em segundo. Então, você tem joule por segundo, unidade de potência na SI, que recebe o nome de watts. Então, aí vem aquele nome, né? 1000 watts de potência e etc., que a gente está acostumado com os eletrodomésticos de casa. Tá bom? Um ponto importante é que mais para frente a gente vai ver que essa ideia de trabalho ela pode ser substituída de forma mais genérica por energia. Então a potência ela também pode ser entendida como sendo energia por unidade de tempo, confirmando essa definição aqui extra, né, da ideia de potência, que seria a ideia da quantidade de energia que é transformada. Tá bom? Uma observação importante a respeito da potência instantânea, né? Uma força F constante em um intervalo de tempo pequeno, a potência ela também pode ser escrita como sendo o produto da força que está sendo aplicada pela velocidade instantânea do sistema, né, ou do objeto. Então, aqui é uma outra definição que a gente também pode fazer uso. Essa primeira definição é a mais comum, né? Mas essa daqui representa a mesma ideia de transformação de energia em um intervalo de tempo, só que dada em termos da grandeza de força, né, e velocidade. Beleza? Então vamos a um exemplo de aplicação para a ideia de potência. Que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 kg até uma altura de 12 metros em 1 minuto? Então, vamos interpretar essa situação, né? Você tem um guindaste, ele vai executar aqui uma força, né, sobre um peso e erguer ele por 12 metros, né? Então o que a gente vai considerar? A gente vai considerar a situação em que esse objeto está sendo levantado com aceleração nula, ou seja, velocidade constante, beleza? Então a gente vai usar essa ideia para dizer o seguinte: como a velocidade é constante, a soma das forças tem que ser zero, certo? Lembrando, segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula, então a força resultante é nula. Daí então a gente faz força menos peso igual a zero. Então a gente pode concluir que para essa situação a gente pode usar a ideia de que a força que o guindaste está exercendo é igual em módulo à força-peso. Beleza? Então a gente vai calcular o trabalho que esse guindaste está realizando, né, F. O deslocamento vai ser dado em termos de altura h. E aí um detalhe importante, F tem o sentido para cima e o deslocamento também é para cima. Então esses dois caras têm o mesmo sentido. Então o trabalho é positivo. Em módulo, a força F vale a mesma intensidade, né, que a força P, que é o peso. Então o trabalho da força do guindaste vai ser F vezes h, que é o deslocamento vertical. Então a gente viu que esse F, como a gente está considerando a situação de movimento uniforme, né, a força F vai ser em módulo a força P, de peso. Então a gente pode substituir F por m vezes g. Então vai ser massa 200, aceleração da gravidade 10, vezes 12, que é o h. Então a gente tem um trabalho de 24.000 joules. Bom, a gente calculou o trabalho, né, para poder chegar até potência. Potência, lembrando, é trabalho por unidade de tempo. Então a gente já definiu o trabalho. Potência é o trabalho pelo tempo que ele demora para realizar esse trabalho, que no nosso caso foi de 1 minuto, passando para unidades SI, né? 60 segundos. Então vai ser 24.000 dividido por 60. Fazendo essa conta, a gente vê que a potência desenvolvida foi de 400 watts. Beleza? Então essa é a ideia aplicada de potência e a gente vê a relação nítida com a ideia de trabalho. Bom, uma observação importante é com respeito ao gráfico, né?
potência em função do tempo. Sempre que a gente tem um gráfico potência em função do tempo, a área abaixo da curva dá para a gente, em módulo, o trabalho realizado naquele intervalo de tempo. Beleza? Então, o trabalho ele pode ser obtido através da área sobre o gráfico potência em função do tempo. Lembrando que potência e o tempo devem estar no padrão SI para que o trabalho também saia no SI, né, em Joule. E você calcula a área dentro do intervalo desejado que você busca saber o valor do trabalho. Beleza? Então, esse é um bizu importante a respeito de uma outra forma, né, utilizando recursos gráficos para calcular o trabalho. Algumas unidades importantes para potência, que talvez a gente já tenha esbarrado em algum momento, né, ou mesmo por curiosidade. O cavalo-vapor, ele surge lá na Revolução Industrial, com James Watt, né, no estudo das máquinas térmicas, e a ideia era representar a potência da máquina a vapor. Beleza? O que ele fez? Né? Ele observou que um cavalo conseguia erguer 735,5 newtons de peso, né, a 1 metro de altura, ou seja, num deslocamento de 1 metro, em um tempo de 1 segundo. Então você tem um trabalho de 735,5 vezes um deslocamento de 1 metro, e isso em 1 segundo. Dividido por 1 segundo, então o que você tem é uma potência. Então ele definiu essa potência como sendo a potência de um cavalo-vapor. Então, um cavalo-vapor, sempre que você escutar, equivale a 735,5 watts, tá, de potência dentro do SI. Uma outra unidade interessante é o horsepower, né, que geralmente é o carro, né, às vezes é dado em HP ou outras máquinas. Né. É uma unidade inglesa, vale aí 1,38% a mais do cavalo a vapor, beleza? Em termos de watts. Né. Então, o HP equivale a 745,7 watts. Beleza? Também é uma outra unidade comum dentro do estudo de potência. Bom, potência e rendimento, né? Primeiro, o que a gente faz, né? Normalmente a gente fornece energia para um sistema e esse sistema faz o quê? Transforma parte dessa energia em energia útil e uma outra parte em energia dissipada, beleza? Como assim? Vamos dar um exemplo prático. Você liga uma furadeira. Então você liga ela na tomada, está fornecendo energia elétrica. A furadeira tem lá um sistema, né, que vai pegar essa energia elétrica e transformar uma parte em energia útil, que é aquela energia associada ao movimento, que a gente vai ver mais para frente, energia cinética. Só que para quem já usou a furadeira sabe que ela esquenta um pouco, né? Então parte daquela energia que está entrando está sendo dissipada. Então, naturalmente, isso é algo comum, né? A energia que entra dentro de um sistema vai ser transformada uma parte em energia útil, que é o que a gente quer, uma outra energia vai ser perdida, beleza? Então, a energia útil é a energia que realmente vai ser utilizada e a energia dissipada é a energia que vai ser perdida. O que a gente pode dizer em termos de conservação de energia é que toda energia que sai, entra, né, tem que sair. Então, a energia fornecida é igual a energia útil mais energia dissipada, por conservação de energia. Então, a gente sabe que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Então, a energia do universo ela é sempre constante. Esse é um conceito bastante importante que a gente vai retomar mais à frente. Bom, então em um sistema físico real, parte da energia total recebida é perdida. Né? Você entra com uma certa energia, né, uma energia total, você entra num sistema que vai executar alguma função, né? Vai transformar parte dessa energia que entra em energia útil e uma outra parte em energia dissipada. Se a gente considera o mesmo intervalo de tempo para todo mundo, a gente pode transformar essa ideia de energia total em uma potência total de entrada, a energia útil em uma potência útil, de fato usada, e a energia dissipada em uma potência dissipada. Então, usando aquela mesma ideia que a gente acabou de ver, a potência total ela tem que ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Beleza? Então, tem essa relação aqui. A partir dessa ideia, a gente pode tentar agora construir uma relação matemática que vai fornecer para a gente o quanto de fato um sistema está transformando a energia que entra na energia que a gente quer, que seria a ideia do rendimento de uma máquina ou de algum sistema. Então, o rendimento, denotado, a gente vai denotar aqui pela letra eta, né, grego, vai ser uma grandeza dimensional que relaciona o aproveitamento efetivo da energia que o sistema recebe. Então, esse rendimento dá para a gente uma ideia do quanto que de fato está sendo aproveitado daquela energia que está entrando no sistema, beleza? E óbvio, quanto maior esse rendimento,
menor, né, vai ser a taxa de desperdício, e maior vai ser a utilização da energia que entra, beleza? Então, como que a gente vai calcular esse rendimento? A gente vai fazer uma razão entre a potência útil, que é a potência que de fato o sistema está usando, e dividir pela potência total, que é a energia total que você está fornecendo ao sistema. Aí uma observação importante, a gente vai estar dividindo, né, uma razão entre potência e potência, ou seja, grandezas de mesma dimensão, então vai sair um valor adimensional, ou seja, um número puro, tá bom? Um outro detalhe importante, potência útil sempre vai ser menor que a potência total, então o eta vai ser sempre ali um valor entre 0 e 1. Tá? E a gente multiplica por 100 para obter um percentual. Então o eta vai ser a razão entre potência útil e a potência total. Então em porcentagem, né, depois que a gente realiza essa razão, né, vai dar um número ali entre 0 e 1, como eu falei, multiplica por 100 e aí a gente vai ter o rendimento em termos percentuais. Beleza? Então falar, por exemplo, que um sistema tem um rendimento de 60%, significa que 60% da energia que está entrando está sendo convertida de fato na energia que você quer. Né? Em outras palavras, né, o 60% corresponde, dentro dessa razão, ao 0,6 que você multiplicou por 100, para ter um valor percentual. Beleza? Então vamos a um exemplo para aplicar essas ideias. Então um determinado guindaste é usado como bate-estaca de uma fundação. Então a estaca de aço tem massa de 600 kg e será erguida a uma altura de 16 metros, conforme o desenho. Então está representado aqui. Determine a potência do motor para erguer a estaca a 16 metros de altura em um intervalo de tempo de 1 minuto. Tá? Então a primeira coisa, a gente vai usar aquela mesma ideia que a gente viu no outro exemplo. Né? Vamos considerar que essa estaca de aço está subindo com um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, então a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, pela segunda lei de Newton, a força resultante tem que ser igual a zero. Então a soma das forças no sistema é igual a zero. Logo, F menos P igual a zero, então em módulo F igual a P. Logo, mais uma vez, né, a gente toma que F vale m vezes g, por isso. Além disso, o deslocamento de F é para cima, o sentido de F é para cima, e o deslocamento vertical que também vai ser para cima. Então o trabalho é positivo também. Então o trabalho vai ser F vezes H, né? Positivo porque F está para cima, H também está para cima. F em módulo a gente viu que vale m vezes g, né? Considerando essa situação de movimento uniforme. Então substituindo os valores, a gente tem 600 vezes 10 vezes 16, 96 mil joules, fazendo essa conta. Então ele realiza um trabalho de 96 mil joules em um intervalo de tempo, como no enunciado da questão, de 1 minuto. Então esse cara aqui, a gente pode entender ele como sendo o trabalho útil do motor, o que de fato a gente está verificando, beleza? Então a potência útil dele vai ser o trabalho útil dividido pelo tempo que ele leva para realizar esse trabalho, que vai ser o tempo de 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Então, esse trabalho é de 96 mil dividido por 60, faz essas continhas, 1.600 watts. Então, a gente tem uma potência útil do guindaste de 1.600 watts. Beleza? Então, essa é a letra A. Letra B. Se o rendimento do motor chegar a 80%, qual é a potência total e a potência dissipada? Então, o rendimento a gente viu que era a potência útil dividido pela potência total. A potência útil a gente calculou. E o rendimento é de 80%. Então, trabalhando com um número, né, 80% é 0,8. Lembrando que 80% é uma representação, não é um número. Né? Então, 0,8 igual a 1.600 dividido pela potência total. Então, o que a gente está buscando é a potência total, 1.600 dividido por 0,8, que vai dar 2.000 watts. Então, a potência total que está entrando nesse guindaste é de 2.000 watts, certo? E a potência útil que a gente verificou de 1.600 watts. Logo, qual é a potência dissipada? A potência total foi de 2.000 watts, a potência útil 1.600 watts, e como a gente sabe, potência útil mais a potência dissipada igual a potência total. Então, para que a potência útil, né, some com o valor e chegue aos 2.000 watts de entrada, a potência dissipada, então, né, é de 400 watts. Beleza? Então, esse é um detalhe importante, essa é uma aplicação bastante importante que a gente vai ver ao longo de todo o curso. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês.
Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.